observando a arte, ela se torna uma imagem como tantas outras que perpassam pela nossa vida diariamente. Então, a gente entende, eu pelo menos entendi no meu trabalho, que isso pode ser revogado. E aí, pensando como, Stuart Home, ele compila em Manifestos Neoístas, que é neoísmo, essa filosofia artística que ele idealiza, e ele traz nesse trabalho algumas produções desse movimento. Esse trecho é fundamental para nossa definição do que seria a arte. O plágio é o verdadeiro método artístico moderno. O plágio é o crime artístico contra a propriedade. Ele traz isso na ideia de que a arte ela não pode ser mercadoria, ela não pode ser assimilada pelo capitalismo, porque a partir do momento que ela o é, ela deixa de ser política, ela se torna mercadoria. Então, como fazer com que a arte não seja mercadoria? Como fazer com que ela se torne algo incorruptível, em certo sentido? E o plágio é a maneira como o Stuart Home ele vê que é possível fazê-lo. Mas se... e aqui eu falo um pouquinho mais sobre crime, né? Em uma sociedade despedaçada, os valores se invertem e o indivíduo tem que ser um ladrão se quiser manter a honestidade. Então, nessa sociedade que a gente vive, que os valores são despedaçados, o certo não significa mais certo e o errado não significa mais errado. A moral, ela esqueci a palavra, diluída. Não era isso que eu estava pensando, mas tudo bem, diluída. E da mesma forma que o Stuart Home ele pensa em plágio, aqui a gente vai pensar em vandalismo, porque se plágio é o crime artístico contra a propriedade intelectual, o vandalismo é o crime artístico contra a propriedade física, material. E é aqui que a gente chega na pichação. A pichação de São Paulo é uma das vertentes da pichação. Ao todo são 3, que primeiro começa com a pichação política contra a ditadura e depois vem a pichação poética. Ambas são legíveis, elas têm esse caráter de querer passar uma mensagem de uma forma clara. A pichação de São Paulo, ela destoa bastante disso. Ela não tem esse propósito de ser clara para a sociedade, de ser legível. Ela nasce nos anos 80 e ela bebe muito da filosofia anticapitalista e anarquista dos movimentos punk e hardcore, que estavam bem fortes assim, na periferia de São Paulo nos anos 80. E aqui é um trecho de um documentário. Quem fala isso é um fotógrafo, o Choque. E, bom, a pichação de São Paulo é uma comunicação fechada, é da pichação para a pichação. Então, ela, na verdade, não se comunica com o resto da sociedade. Ela é uma agressão, ela é feita para agredir a sociedade. Eu entendo o que o Choque fala, mas eu discordo a partir do momento que ele fala que ela não se comunica. Eu entendo que, bom, uma resposta agressiva também é uma resposta. Então, ela se comunica sim, mas não da maneira como nós esperamos que ela se comunique, e isso significa muita coisa. É isso, né? Ela se coloca como reação diante da violência do Estado contra esses grupos marginalizados de maneira agressiva. Então, a pichação, por ela ser... Ela não se esforçar para comunicar de maneira clara o que ela quer dizer e ela ser vista como algo feio, como algo ilegal também, ela não é vendável. Isso faz com que ela não seja incorporada pelo mercado. Mas se a pichação não é vendável, o grafite é. E o mural também. Aqui outro trecho que a Mari também já falou, né? Que a espetacularização pressupõe o movimento de um estado de não espetáculo para um estado de espetáculo. Então,
eu entendo aqui que a pichação é esse primeiro estágio de não espetáculo, e aí ela vai caminhando gradualmente para um estágio do espetáculo máximo, que seria um mural. E o grafite ficaria nesse meio termo. Aqui tem um trecho que eu queria ler também. Aqui é só um pedacinho do trecho, porque ele é muito grande. Eu achei que ia ficar feio se eu colocasse no slide. Dias Silva, ele é um pichador, ele é pioneiro nessa tentativa de recuperar a história da pichação em São Paulo. E ele explica muito bem a razão do grafite ser esse primeiro passo em direção ao espetáculo. Nós, os pichadores, queríamos atropelar tudo que fosse autorizado e financiado. Não tem como você correr com a polícia e correr com o crime. Você tem que se decidir. Os caras, os grafiteiros, corriam com o Estado e queriam ficar correndo com a rua. O Estado combate a rua. Nossos interesses entraram em conflito, por isso a gente separou o joio do trigo, rachou de vez. O grande erro dos grafiteiros não foi entrar para o circuito das galerias, foi quando eles fizeram o contrário, transformaram a rua em galeria. Foi quando eles começaram a ganhar para pintar na rua. E aí que você está abrindo mão do que legitima o seu trabalho, que é pintar na rua de forma ilegal e transgressora. Então o grafite ele fica nesse meio termo, porque ao passo que ele tem esse financiamento, ele tenta agir de forma legal, ele faz isso na rua, que é o espaço que a pichação encontra de se manifestar de forma ilegal contra o Estado. E aí, para entender melhor esse movimento, eu escolhi como objeto de estudo o trabalho do Eduardo Cobra, que ele é um muralista aqui de São Paulo, e ele mesmo define a trajetória dele como primeiro pichador, depois grafiteiro e agora muralista. Ele traz para si essa gradação que é sintomática. A partir do momento que você busca se inserir cada vez mais na sociedade, é esse o caminho que você percorre dentro desse meio, né, da ocupação do espaço urbano por meio das artes visuais. Então, é muito interessante assistir as entrevistas do Cobra, porque ele fala tudo que eu tentei falar de uma maneira assim mais acadêmica, né? Ele simplesmente fala, ele traz isso para si. Ele fala que a época da pichação e do grafite foi um momento de destruir. Enquanto muralista, ele vive um momento de preservar. Mas destruir e preservar o quê? Então, a gente vai analisar uma das obras, né, do Eduardo Cobra, que é o Beijo, para entender de que forma que o mural ele representa essa arte não só alienada, mas como alienadora. A receita que o Cobra ele sempre faz nas obras de arte dele, ela é um pouco óbvia. Ele pega uma imagem já famosa e aplica sobre ela essa padronagem, essas formas geométricas e cores vivas, e ele pasteuriza as obras que ele escolhe intervir. Ele tira delas a bagagem histórica e cultural que elas pertencem, suprimindo a particularidade delas e uniformizando. Essa obra que ele escolhe, ele chama de homenagear, né? A obra que ele escolhe homenagear aqui é o Beijo, de Alfred, eu não sei pronunciar esse nome, acho que é dinamarquês, Eisented. Sabe? É um nome difícil, mas o primeiro nome é Alfred, e ele é o fotógrafo. Então aqui a gente pode perceber pela expressão corporal dessa mulher, cujo nome é Greta, o desconforto e a vulnerabilidade diante do beijo, a posição e a força do homem que ele deposita na mão, principalmente na que está segurando o pescoço dela, mostra que aquele não é um momento romântico, é um momento de violência. E a partir do momento que ele
uniformiza essa imagem, ele tira esse simbolismo, o significado, esse momento de violência da imagem, ele desaparece a partir do momento que o Cobra faz a intervenção dele. Ele apaga a história e produz uma mercadoria. Então, os padrões reproduzidos por Cobra suprimem da imagem usada para a releitura todos os seus significados históricos e sociais, torna-se alienada de seu sentido e altamente vendável. Então, aqui a gente pensa o que seria então necessário para que a arte não ocupasse esse lugar de mercadoria. A gente entende que duas características elas são necessárias, a ilegalidade e a agressividade estética, porque a partir do momento que é ilegal, ela está contra as normas do Estado e também contra as normas estéticas da nossa sociedade, ela dificilmente se torna mercadoria. Mas como o espetáculo tudo permeia e tudo é capaz de assimilar, mesmo essa arte não vendável, ela pode vir a sê-lo quando há esse esforço em torná-la exatamente isso. Essas são minhas considerações finais, que cabe ao artista esse processo incessante de autorreflexão crítica, se o objetivo dele é produzir uma arte política, uma arte contra o Estado e o capitalismo. Enfim, é isso.